nós vimos até agora um pouco do conceito, né? Um pouco da história. Dentro do conceito, queria chamar a atenção só para uma coisa. Primeiro, a ideia de sistema acho que está clara, né? Quer dizer, você tem uma série de instituições públicas com financiamento público, né? Uma tratando da saúde, né? De um ponto de vista mais amplo, né? Mais que com um viés assistencial, um viés da saúde pública e um modelo totalmente fragmentado. Então a ideia de sistema está bem. E a ideia da unicidade também, sistema único. Transformar todas as instituições que tratam da questão da saúde num sistema que seja único, né? Para ter lógica, para você fazer planejamento, para você trabalhar o financiamento sem sobrepor, sem gasto desnecessário, aquelas coisas, né? E o próprio conceito de saúde também aparece, né? Quando a gente fala de sistema único de saúde, tem um significado simbólico, né? A saúde com aquela conotação da Constituição, prioridade para atividade preventiva, cuidado primário. É fácil perceber essa diferença quando a gente confronta com o INAPS. O INAPS não era Instituto Nacional de Previdência da Saúde, era Instituto Nacional de Assistência Médica, olha só. Então, quando a gente está falando de saúde, nós estamos falando de uma coisa que é diferente de assistência médica. Assistência médica também faz parte da saúde. É um pedaço dessa, assim como assistência fisioterapêutica, assistência fonoaudiológica, assistência, psicológica, o saneamento básico, não deixa de ser também saúde e assim por diante. Então, essa ideia de saúde é uma ideia conceitualmente mais ampla. E aí a gente já podia adiantar, dizer que quando a gente fala de saúde, nós estamos falando de uma saúde que tem determinantes sociais que propiciam ou não um estado de saúde da população. Existem determinações sociais quando a gente pensa nessa saúde ampliada. E isso vai aparecer claramente na Constituição. A gente vai ver, eu vou falar de cabeça, no artigo 196, a saúde, direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Quando a Constituição fala isso, e constituída por um sistema único. Quando a Constituição fala isso, ela está dizendo o seguinte: olha, saúde para o Estado brasileiro, Estado de Direito, não é assistência médica só. Saúde é garantida mediante políticas sociais e econômicas. Portanto, ela é resultado de políticas sociais e econômicas que constituem um sistema. Essa é a parte triste da história, porque o SUS não assumiu a sua condição de sistema articulado com as outras políticas sociais e econômicas, embora isso seja constitucional. O SUS continua trabalhando na lógica do modelo de assistência médica. Eu confesso que eu formei médico em 73, né? Tenho 44 anos quase de formado como médico. Mas eu só fui entender a concepção de saúde depois que eu comecei a estudar essa coisa e fazendo uma releitura do que a Constituição e o processo histórico trouxe nessa coisa. Porque a gente não pode entender que a saúde vai ser resolvida se nós não lidarmos com os determinantes sociais. É nisso que eu queria chegar. Se a gente não ampliar esse conceito. Quando a gente trabalha a questão do sistema desse ponto de vista conceitual, filosófico, doutrinário, ideológico, a gente vai pensar o seguinte: nós temos que pensar o sistema de saúde numa perspectiva dos determinantes sociais. Na Constituição está claro, mediante políticas sociais e econômicas. Então.
Quando a gente vai na Lei 8080, pega a Lei 8080 aí. Leandro, lê aí, por favor, no artigo 3º. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, pela saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Então, olha só, não é o SUS que está falido, é o país que está falido, porque a gente não teve nenhum governo, entendeu? Que entrou na questão estrutural do país até agora. Então, a nossa trincheira de resistência é o SUS. E aí eu queria relembrar o que o Aroca falou aqui, lá na 8ª conferência, porque ele vai falar disso. Isso em 88, na concepção do sistema. O Aroca, naquela época, ele era do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro. Foi, inclusive, candidato a vice-presidente na chapa do Roberto Freire, amigo do Amadeu. Vamos ouvir o Aroca aqui. É um prazer, é uma maior satisfação que estou aqui para falar nessa conferência sobre democracia e a saúde. Fundamental aí para nós é a discussão que ele faz dos determinantes sociais, fica claro isso, né? Que ele afasta aquela ideia de que saúde não é ausência de doença, quer dizer, não é assistência médica só, ainda coloca um ingrediente que é o que a gente está aqui colocando na arena do debate, né? É a ausência do medo. A gente não pode ter medo de dizer que o SUS ele é um sistema que nenhum governo brasileiro teve coragem de implementar da forma como deveria, desde a sua Constituição. Mas enfim, então a gente tem um sistema que ele nasce já falido do ponto de vista orçamentário. Só para ilustrar, isso aqui é importante para nós. Lembra que eu falei que a Previdência tinha 90% da grana que se gastava em saúde, 10% era para o resto? Pois é. Quando o SUS foi criado, o INAMPS, que tinha aquela grana toda, né, um montante maior, ele demorou a ir para o SUS. Lembra que a gente falou? Não foi incorporado. Só o Itamar Franco, em 93, é que assina a lei de incorporação do INAMPS ao SUS. O dinheiro do INAMPS, que era gasto com assistência médica e pelo INAMPS, ele não foi para o SUS. Ele ficou na Previdência. Na época teve uma briga entre os dois ministros, né, da Previdência e da Saúde por causa disso. Foi uma briga feia, inclusive uma briga no campo da esquerda, da centro-esquerda, tá? Foi uma briga feia por causa desse negócio do dinheiro. Eles pegaram o dinheiro do INAMPS e mantiveram dentro na época, INSS. Já tinha sido criado o INSS. A grana que se gastava com assistência médica foi toda para o INSS. Mas a estrutura da assistência médica ficou com o SUS, ficou com o Sistema Único. Então os hospitais todos foram herdados pelo SUS, os médicos, eu mesmo era médico do INAMPS, eu fui para o Ministério da Saúde, né? O pessoal, a folha de pessoal, a folha de pagamento, foi tudo para o Ministério da Saúde e a estrutura da saúde. E a grana do INAMPS ficou na Previdência, para cobrir esse rombo que jamais vai ser coberto, né? A gente sabe disso. Aí, como é que o SUS se viabilizou naqueles anos? Nós estamos falando aí de 93, tá? Como é que o SUS se viabilizou? Pela CPMF. O Adib Jatene, que foi ministro do Collor e depois foi ministro do Fernando Henrique, que é um médico de carreira, um cara não muito vinculado à política partidária, um cara técnico, né? Não, sem vinculações partidárias, que eu saiba. Mas então, ele foi lá e aí peregrinou pelo parlamento para conseguir a aprovação da CPMF. Foi o que sustentou o SUS até
98, 99. Depois começou aquela discussão do orçamento do SUS, tinha que aumentar a emenda 29 de aumento do orçamento do SUS, que os estados passaram a cumprir, né? Dentro do SUS, União, Estado e Município, as três esferas de governo principal, o Distrito Federal. O Estado e o município passaram a cumprir, hoje eles gastam o que está dito na Constituição, e a União não cumpriu. Em nenhum governo desses, até hoje, ela não cumpre com os 10% do orçamento variável com... Do Tesouro, né? Do Tesouro. Não, mas o dinheiro não era o dinheiro, era o dinheiro que o INAMPES gastava com assistência médica, que o SUS passou, o Ministério da Saúde, Estados e Municípios passou a arcar com aquilo, e aquele dinheiro ficou na Previdência. Saiu da saúde. Saiu, né? Não entrou, nem entrou. Certo. Não entrou. Mas era ele antes. A saúde ficou com o orçamento que já tinha da União, do Ministério da Saúde, dos estados e dos municípios. Os municípios, naquela época, eles investiam em saúde quanto quisessem. Aí, com a emenda 29, é que os municípios passaram obrigatoriamente, pela Constituição, a gastar 15% do seu orçamento em saúde, fora o que elas recebem de cima, porque aqui tem uma arquitetura financeira que é a seguinte, isso está na Lei 8.142, tá? O dinheiro grosso do SUS vem do Fundo Nacional de Saúde. Por quê? Vem do Ministério, digamos assim. Por que que vem de lá? Porque o sistema, ele é descentralizado. Então, quem executa as ações é o município. Em alguns casos, o Estado. Ele é fora do centro, o centro é a União. Então, se o sistema é descentralizado e quem executa é o município, o dinheiro da União vai para o município. Então, o dinheiro do município vem do Fundo Nacional de Saúde. Então, aí a gente tem Fundo Nacional de Saúde. É o dinheiro da União para a saúde. Esse dinheiro da União para a saúde, ele é repassado, grande parte dele, para o município, Fundo Municipal de Saúde. E alguma coisa para o Estado, Fundo Estadual de Saúde. Mas o grosso do dinheiro vem para o município. Por quê? É o município que executa. Por isso que eu digo, se tem um hospital lá do município, lá em São Paulo, que devia estar fazendo, tem grana indo para lá que ele não está, e aí o Ministério tem que, né, exercer essa... Tem que haver denúncia, botar Ministério Público Federal em cima disso, aí tem que fazer o... Federal não faz nada. Se a gente também Mas ele sabe cobrar desacreditar dos recursos que a gente tem enquanto cidadão, aí fica complicado. Na 8.142, que é a lei que a gente vai falar daqui a pouquinho, você tem como atribuir, a gente pode ler, tá? Vocês estão com a lei aí, não estão? A 8.142 é a lei do controle social, né? Ela diz que cabe ao Conselho de Saúde, artigo 1º, parágrafo 2º. Lê aí, por favor, alguém. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. Isso, inclusive, nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Então esse conselho tem um poder fiscalizador da utilização dos recursos, essa é a tarefa. Agora, se faz isso direito, vai depender. A gente tem muito problema nos conselhos, de vários tipos, né? Acho que não é... Pode até aprofundar essa discussão em algum momento, tem alguns textos interessantes aí. É representatividade, é distribuição. Hoje no Brasil, por exemplo, a participação de representantes de trabalhadores organizados no Conselho é da ordem de 20%.
A maioria dos conselheiros hoje são ligados a associações de moradores e a igrejas evangélicas. Então a gente tem que, tem várias coisas que tem que ser analisadas nisso. Agora, é uma forma de representação popular que a gente tem que valorizar, porque existem locais que funcionam. A gente não tem esse cálculo, mas a gente tem notícias. Por exemplo, uma das notícias que a gente tem, e a gente já viu isso, já leu sobre isso, que grande parte da cassação de mandatos de prefeitos no Brasil é ação de Conselho de Saúde junto ao Ministério Público Federal. E não são poucos, tá? Não são poucos. Porque a gente tem Conselho de Saúde nos 5.650 municípios brasileiros. Isso é uma exigência da lei. Isso é outra coisa também que foi um avanço nesse sentido, né? Embora eu tenha... Por isso que eu não queria discutir muito isso, porque tem uma discussão aí. Eu não sei se o Conselho é uma forma também, um subterfúgio, porque como os nossos representantes, né, que é a Câmara dos Vereadores, não nos representam em matéria de saúde, a gente fica, né, criando o Conselho, que foi o caso da lei do SUS, de saúde, a Previdência lá com a lei da Previdência Social, da LOAS, cria Conselho também de Previdência, a educação cria Conselho de Educação. Daqui a pouco a gente vai ter um município com 1.000 habitantes que tem 10 no Conselho de Educação, 10 não sei o que, não vai sobrar habitante nem para... Entendeu? É uma superposição de representatividade, por quê? Porque os vereadores que deviam nos representar, saúde, vamos discutir na Câmara dos Vereadores. Então essa questão da democracia representativa no Brasil, ela é complicadíssima, né? Porque tem essas nuances. A gente fica criando subterfúgios, embora os conselhos de saúde hoje, eles são tão consolidados que, e como a gente pensa a saúde da perspectiva sistêmica, a minha humilde proposta seria que os conselhos de saúde incorporassem, mediante algum tipo de legislação nova, incorporassem essas questões, que as questões de transporte, educação, como dos determinantes sociais, habitação, saneamento, fizessem parte dos conselhos de saúde, para discutir a saúde naquela localidade. Conforme fazendo essa... Só que não é bem assim. Entendeu? Então isso aí, porque aí você teria um grande conselho popular, né, legitimado, e que não fosse discutir só se o medicamento chegou naquele hospital ali, não sei o que é o que nego faz, tá? O remédio não chegou, vai reclamar com não sei quem, ou vai... É isso que os caras discutem em grande parte das vezes. Então a gente tem que ampliar esse universo. Até foi o Bené que falou hoje, né? Curso de formação. O Ministério da Saúde tem feito já há mais de 10 anos um esforço de formação de conselheiros de saúde. Tem até uma secretaria no Ministério, que é a Secretaria de Gestão Participativa, né? E tem cursos espetaculares, mas ainda, entendeu? Tem uma coisa da formação básica das pessoas, tem muito clientelismo, tem muita... É difícil. Os conselhos de saúde, eles não foram inventados no processo constituinte, porque quando houve a abertura política e a sociedade começa a se organizar, a gente teve várias experiências ditas exitosas, né, de saúde em vários municípios do Brasil, em Minas, Montes Claros, experiência em Niterói, aqui em Cachoeira de Macacu, Niterói, Nova Iguaçu, não sei o quê, e no Nordeste também, no Sul, São Paulo também, Campinas, Salto, enfim. E aí, Niterói. E nessas experiências havia uma articulação da comunidade em conselhos de saúde, chamava conselhos, eram as famosas CLIs, CRIs e CIMES, né? Tinha vários, esses conselhos é que deram origem
a um ideário de participação popular no processo de constituição do SUS. Então já existiam conselhos regionais intersetoriais de saúde, conselhos locais intersetoriais, conselhos intersetoriais municipais de saúde. Eram várias siglas assim de conselhos de saúde em que a comunidade participava. As associações de moradores eram muito fortes em um certo momento. Se criou a federação, final dos anos 80, final dos anos 70, quando começa a abertura política, 76, 77, até o processo constituinte. Então tinha a Federação das Favelas, a Federação das Favelas do Rio elegeu um deputado, aquele cara que foi presidente da Federação da... Lembra? Vice-prefeito do... Foi Jorge Rezende, né? Depois... Mas a lógica foi um pouco essa aqui. Então, aí, essa lógica dos conselhos locais de participação popular, eles são trazidos, e na Constituição, então, lá no artigo 98, coloca lá participação da comunidade, está lá no artigo 98, quer dizer, um direito constitucional. Então, o grosso da grana vem daqui, do orçamento da União, né, Antônio? Aquilo que você estava falando, vem do Tesouro. Orçamento da União. Só que esse orçamento da União, ele compunha na Previdência, o dinheiro ia para a Previdência, dentro do orçamento arrecadatório, e mais ele vai para o Tesouro e volta, né, com a rubrica. Essa rubrica do INAPS ficou na Previdência, não veio para cá, né? Mas tudo bem. Aí com a emenda 29, o Estado, ele passou a ser obrigatoriamente, além do dinheiro que vem daqui, ele tem que entrar com 12% do seu orçamento, do orçamento do Estado. Tem Estado, tinha, agora menos, tá? O município também fazia isso, que eles tinham que gastar, depois da lei, né? Logo depois da lei, eles tinham que gastar 12%. O que ele fazia? Ele pegava o dinheiro que vinha da União e abatia dos 12% para gastar menos em saúde. Esse é o raciocínio dos nossos políticos. E os municípios também faziam isso, tem que gastar 15%. Independente do dinheiro que vem do Fundo Nacional, entenderam? Então, tem que gastar 15% do orçamento. Então, por exemplo, 15% do orçamento do município de São Paulo é muito dinheiro. Não é possível que a gente tenha a saúde furreca em São Paulo. Fora o que vem do Fundo Nacional. Alguma coisa está mal parada aí nessa coisa, né? É aquela coisa. Lá no Rio, então, nem se fala. Como é que... Para onde está indo essa grana? Muito simples. Está indo para a compra de órtese e prótese, aqui no estado, né? O INTO está indo para a compra lá do INTO, superfaturada, está indo para comprar medicamentos, uma parte está indo para a judicialização da saúde, que hoje gasta muito dinheiro, tá, e aí não vai para o modelo, que é a atenção básica, que é não sei o quê. Né? Aí o governo federal tem que fazer o quê? Como o município não gasta com saúde, só gasta com remédio, com não sei o que, com doença, quando gasta, aí com o dinheiro que sobra do orçamento da União, o que a União faz? Contrata mais médico para vir para cá. Tem que fazer alguma coisa. E fez. Eu acho que o programa Mais Médico é um tapa-buraco, mas é necessário mesmo, tinha que ver, porque esses caras não assumem, né, o dever constitucional com a saúde. Todos eles, né, esses caras que fazem isso, todos eles estão rasgando a Constituição. E aí nós temos reação popular para isso? O Conselho tem a força para peitar isso? É difícil, é um processo de construção democrática árduo, né? Lento. Se a gente tivesse esse dinheiro realmente aplicado de forma correta, seria o suficiente
Eu teria alguns artigos. Seria melhor, bem melhor. Suficiente, não sei. Não sabe, né? Mas a qualidade seria infinitamente superior. Seria nível top, mas... O que ia faltar era a articulação com as outras políticas sociais, né? Porque a ideia de sistema é articular com as outras políticas sociais. Isso não é feito. Por exemplo, lembra do PAC? Acho que existe ainda, né? PAC. Foi a Dilma que assinou o PAC, não foi? Foi primeiro governo da Dilma. Primeiro governo, bem no início. PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Aí eu fui ver lá qual era a participação da saúde dentro do PAC. Tinha 2 pontos: construção de hospital onde não tiver assistência hospitalar e fornecimento de vacina para os trabalhadores das obras. Era o PAC Saúde. Se você tem um crescimento, você vai ter grandes empreendimentos, obras. A saúde tem que estar junto para saber como é que vai ser a distribuição urbana das pessoas, o perfil de distribuição das doenças daquelas pessoas, como é que vai ser a questão da alimentação das pessoas, como é que vai ser a questão da transmissão de doenças sexuais naquelas aglomerações, as habitações, que condições, o meio ambiente, como é que vai ser. A saúde não é ouvida, ela só é determinada para construir o hospital onde tiver. Leia o PAC, vocês vão ver. Então, cara, é inacreditável. Por isso que nenhum governante teve a sensibilidade de olhar, de ler a Constituição e de investir em saúde numa perspectiva sistêmica. A única pessoa que fez isso, né, não sei nem se foi de propósito ou sem querer, foi o Temporão, quando tentou implementar uma política de controle dos acidentes de trânsito com a questão, inclusive ele deu o Ministério da Saúde entrou no início da lei seca dos acidentes de trânsito, proibir, depois isso acabou, proibir venda de bebida em postos de gasolina nas estradas. O cara que fez uma articulação com o Conselho Nacional de Trânsito, me lembro disso, Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Trânsito sentaram para traçar a política juntos. Olha, os hospitais do entorno das estradas estão sobrecarregados de acidente, de trânsito. O Ministério da Saúde entrou nessa discussão. É assim. Se acidente gera politraumatismo, o cara tem traumatismo múltiplo, isso é caríssimo de tratar. Isso estoura o orçamento de pequeno município. Um acidente de moto, um acidente de trânsito, estoura o orçamento. E aí foi quando o ministro da Saúde se preocupou pela primeira vez com uma articulação, com uma outra política pública relacionada ao trânsito. Aquilo andou um tempo, 1 ano e pouco, tal, depois também o Temporão saiu e a coisa caiu no esquecimento, como tudo, né? A venda de bebida também voltou. Mesmo no perímetro urbano, normal. Não, e nas estradas também voltou, né? Enfim, então vamos lá. Aí então eu queria passar para vocês, esse slide vai ficar à disposição no nosso blog, tá? Lá na área de cursos do curso intersindical. Então o desejo aqui é que a gente tivesse um novo sistema de saúde, né, que pudesse, conseguisse, tivesse, alcançasse, fosse, determinasse, começasse, considerasse, acabasse, convencesse, criasse, aumentasse, abraçasse, atendesse. O quê? Complete a frase. Que pudesse qual o desejo que a gente tinha quando fez o SUS? Na verdade, era um desejo do movimento de ter um sistema que fosse um modelo, fosse um modelo mais justo, porque ele era injusto. Quando você vê ali o cara queimado, morrendo, que não podia ir para o hospital porque não tinha carteira assinada, isso é a própria injustiça, né?
estatuído. Então, a ideia de justiça é a ideia que permeou todo o pensamento reformista, né? Depois, para ter um modelo mais justo, você tem que ter uma consignação legal do direito que possa propiciar isso. Sem você mudar a lei, sem mudar o Estado de Direito, você não consegue isso. Então, a nossa base legal ela é fundamental para trabalhar essa questão, né? E esse desejo, ele foi pensado em cima de uma doutrina do SUS, né? Essa ideologia, a filosofia, o pensamento desejoso de que as coisas fossem mais justas. Para que a gente possa ter uma doutrina que funcione, tem que ter uma dada forma de organização. E a gente trabalha, então, isso é uma sistematização, tá? Bem simples. A gente trabalha, então, princípios doutrinários do SUS e diretrizes de organização do SUS, tá? Diretrizes organizacionais. Pode seguir. É a forma de colocar o desejo no plano concreto. Diretrizes de organização a partir de princípios de uma doutrina, né, que expressa esse desejo. Seguindo. Aí a gente vai ter o plano do desejo na Constituição. Por enquanto, nós estamos ainda no plano do desejo. O quanto ela vai se concretizar na prática vai depender da conjuntura política, né, e do andar da carruagem da história aí. Então, lá no artigo 196, a gente tem toda a doutrina, toda. Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visa a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Isso é um artigo da Constituição 196 que tem toda a sua doutrina contida nele. Vamos lá, devagarzinho agora. Então, estamos aqui no artigo 196. A saúde. A saúde que a Constituição fala é a assistência médica? Não, a gente já viu que não é isso, né? Tudo encaminhou para ser uma coisa diferente. Então, quando a Constituição está falando de saúde, está falando na expressão de um novo modelo de saúde. Novo modelo de saúde. Então, vamos lá. Saúde, mudança no modelo. A Constituição, às vezes ela é explícita, às vezes ela é implícita, né? Nem sempre ela expressa, por isso que ela precisa ser regulamentada. Tem coisas que estão embutidas na intenção do legislador. E a gente sabe que a intenção do legislador é essa por conta não só da leitura completa, né, da lei, como também pela construção histórica daquele conceito. Então a intenção era essa. Mudança do modelo. É direito, pode seguir. Quando fala em direito, está falando em quê? Quando um cidadão tem direitos, ele está sendo contemplado, né, digamos assim, por um Estado com um status de cidadania. Só é cidadão aquele que tem direitos, né? E no caso da saúde, a gente sempre coloca que, para nós aqui do departamento, direitos humanos, saúde, diversidade cultural, a saúde para nós é um direito humano fundamental, como aliás está colocado em tratados internacionais. Então, tem uma cidadania de saúde aqui embutida, e a ideia de ser mais justo, fazer aquela justiça que a gente esperava lá atrás. Quando fala de todos, o que está embutido aí da doutrina? Qual é o princípio doutrinário que a Constituição traz para nós? Universalidade, perfeitamente. Universalidade. Aí eu pergunto, um pouquinho só, tudo bem, eu pergunto, essa universalidade é só para os brasileiros? Não, porque ela não coloca de todos os brasileiros. Por isso que qualquer pessoa de qualquer país do mundo, em qualquer situação, vem ao Brasil e é atendido pelo SUS. E eu pergunto, isso como um direito humano fundamental é bom ou ruim? Bom. Tá certo?
Coisa que não acontece ao contrário. Quando você vai para um outro país e tem um, né? Ou você tem que fazer um seguro para pagar, ou você chega, né? Às vezes tem até dificuldade para sair do país se você não arcar com a despesa hospitalar, né? Então veja o nível de humanidade que tem na concepção do sistema, né? Então esse aqui é o primeiro princípio doutrinário, sim, mais fundamental para nós, né? Universalidade. Vou colocar aqui só para depois a gente fazer uma doutrina. Universalidade. Então, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Quando coloca a questão do dever do Estado, ela está dizendo que ela é uma política pública universalista e contributiva ou distributiva? Distributiva. Por quê? Porque ela diz assim, a saúde é direito de todos mediante contribuição. Não, é dever do Estado. Então ela passa a ser uma política universalista distributiva, tá certo? Essa é a ideia do sistema. Seguindo. E uma política pública. Tá claro isso. Se é dever do Estado, garantido a todos, é uma política pública, distributiva. Garantido mediante políticas sociais e econômicas. De que a Constituição está falando aqui para nós? Está falando de uma palavra que está dentro da expressão, né? Integralidade? Está falando se é garantido mediante políticas sociais e econômicas, ela está falando de um sistema. Está falando da necessidade de estabelecer redes, conexões. Se você não tem políticas sociais e econômicas que se agreguem, se interponham. Setores, né? Exatamente. Então aqui está embutida a ideia de sistema e de intersetorialidade, como o Bené falou. Porque para a gente ter sistema de setores que são tão situados, né, distintamente, você tem que ter a intersetorialidade. Vai aparecer aqui. Concepção sistêmica e intersetorialidade. E na Lei 8080, no artigo 12, porque a Lei 8080 regulamenta a Constituição, não é isso? No artigo 12, a Lei 8080 vai expressar essa necessidade de intersetorialidade. Mas lê aí o artigo 12, para ver se você está falando, Bené. Artigo 12, vamos lá. Artigo 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes, e por entidades representativas da sociedade civil. Isso aí aparece. Hoje você. Aí você vai. Na época tinham 6 comissões, hoje já são mais de 30 comissões intersetoriais. Mas a ideia de intersetorialidade é justamente integrar políticas sociais e econômicas no âmbito do sistema, que visem a redução de risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário. Universal já está aqui, né? Igualitário é o outro princípio doutrinário do SUS. É o segundo princípio doutrinário do SUS, que é a igualdade, né? O princípio doutrinário do SUS, a igualdade. Agora, ao acesso universal e igualitário. Só que para ser igualitário o acesso, porque nem todos somos iguais. Sim. Somos todos iguais perante a lei, mas não somos todos iguais em matéria de acesso. Né? Eu tenho um menino, o Renan, que é cadeirante, vai ter mais dificuldade de ter acesso físico a um determinado serviço de saúde, por exemplo. Então, para que o acesso seja igualitário, é preciso que a gente invoque um outro princípio doutrinário que complementa a igualdade, que é a equidade.
né? Então essa ideia é fundamental para nós. A igualdade e a equidade, ela é um princípio doutrinário básico, está até ali, né? Igualdade e equidade. Na época que a gente fez esse slide, equidade ainda tinha trema. E as ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O que é a promoção, a proteção e a recuperação? É assistência médica? Não. Só? Recuperação é, né? Reabilitação é recuperação? Mais que recuperação. Recuperação é só você recuperar. O que é a recuperação? A recuperação da saúde. O cara, a recuperação da saúde é o cara recuperar a sua saúde. Ele está doente. Para ele recuperar a sua saúde, ele precisa de quê? Assistência médica. Não precisa? Então a assistência médica está aqui dentro. Reabilitação está aqui dentro. Então, assistência médica e reabilitação está aqui dentro da recuperação. E a proteção da saúde? Proteção da saúde. Quando você faz a vacina, você está protegendo, então a prevenção está aqui dentro. Se eu promovo saneamento básico numa comunidade, eu estou promovendo a saúde? Sim. Então a promoção da saúde são também os outros, saneamento, habitação, então promoção, está tudo aqui dentro. Então promoção, proteção inclui o quê? O enfrentamento com os determinantes sociais da saúde, a prevenção e na recuperação, assistência médica e a reabilitação, está tudo aqui dentro. Nesse ponto o constituinte foi econômico, mas foi sábio. Não precisava botar prevenção, promoção, reabilitação, assistência médica, cura, diagnóstico, não sei o que, reabilitação, e aí ia virar um... Então ele pegou 3 palavras que dão conta do que é a ideia de saúde. Então esse é o nosso espectro doutrinário. Isso aqui, a gente, do ponto de vista doutrinário, a gente sintetiza numa palavra, que é o terceiro princípio da doutrina, integralidade. Quando eu promovo, protejo, recupero, eu estou vendo a população de uma forma integralizadora. Esse é o princípio da integralidade. Então a doutrina tem esses 3 componentes: universalidade, igualdade, equidade e integralidade. Tudo bem? Acho que isso aqui é muito óbvio também, né? Mas eu acho que é só para a gente sistematizar um pouco o que a Constituição nos diz. No artigo 198, ela vai nos dizer como é que o sistema deve ser organizado. Aí ela vai mostrar para nós as diretrizes organizacionais. Né? Vou ler rápido aqui, a organização, está ali. Artigo 198. As ações e serviços públicos integram uma rede regionalizada, hierarquizada, e constituem um sistema único organizado, de acordo com descentralização, com direção única, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, participação da comunidade. A organização do sistema, a essência dele está aí dentro. Então vamos ver agora o detalhamento disso. Mesma coisa, as ações e serviços públicos de saúde. Então aqui, a forma de agir. O que vai determinar a forma de agir? Os planos, os programas, né, aquelas variáveis que a gente falou. Então, por exemplo, saúde do trabalhador, a gente tem uma forma de agir, né? Tem uma política que determina.
E tem uma estrutura, hoje tem uma estrutura, que é a RENAST, os CERESTs, os centros de referência, as CISTs, né? Onde tem, onde não tem, falta, não precisa, entendeu? Então essa estrutura vai variar. Então essas ações de serviços públicos de saúde, seguindo aqui, integram uma rede, a ideia de sistema novamente, né? Integram uma rede, e aí a ideia de sistema, e a ideia de unicidade, porque se o sistema ele integra uma rede, o nome dele é sistema único, então essa ideia da unicidade ela reforça o sentido de sistema. Regionalizada, agora entra as diretrizes organizacionais: regionalização, hierarquização, né? Isso aqui significa que o sistema passa a ter obrigatoriamente que ter planejamento. Você não faz mais como era antes, cada um faz do seu jeito, o município faz de um jeito, o estado faz do outro, não sei o que. Você passa a ter um sistema único que tem que planejar de forma única e com base. Para regionalizar e hierarquizar, tem que ter bases para planejar. Que bases são essas? A primeira base é o perfil de adoecimento, é o território, o local onde vai ser aplicado as ações de serviços. As ações de serviços vão ser aplicadas em qual território? É a mesma coisa eu aplicar ações de serviço de saúde lá em Roraima, numa tribo indígena, ou lá no Rio Grande do Sul, no inverno, numa comunidade de imigrantes, por exemplo, uma cidade lá que tem uma cultura alemã ou finlandesa. Então essas características do território elas vão ser compreendidas, analisadas, examinadas no planejamento. E isso também implica em você traçar o que a gente chama do perfil epidemiológico do território, das pessoas que vivem no território. E o que é o perfil epidemiológico? É a forma como as pessoas adoecem e morrem, né? Vivem, se alimentam, habitam. Então você tem, para traçar um perfil epidemiológico, você utiliza realidade local, você utiliza de elementos, indicadores para conhecer aquela realidade local. Como é que elas moram, como é que elas se locomovem, o que elas comem e finalmente quantas são, né? Como é que se distribui essa população, tem mais homem, tem mais mulher, tem mais crianças, com que idade morrem, de que adoecem. Então esse perfil epidemiológico, junto com a realidade local, a realidade do território, é que fazem com que haja uma necessidade de planejamento para que a rede possa ser regionalizada e hierarquizada. Então, seguindo aí, Renato. O artigo ratifica o entendimento de sistema único, né? Constitui um sistema único, essa rede, e agora vem as diretrizes. Descentralização, ou seja, o sistema ele sai da União, lá do centro, né, para o município, que é a unidade mais descentralizada da nossa federação, com direção única em cada esfera de governo. Por que o Constituinte colocou isso aqui? A hierarquia, já falei isso hoje, mas só para relembrar, a hierarquia não é assim, o Estado manda no município, a União manda no Estado, a União manda nos dois. Não. Essa hierarquia é de ações e serviços, né? E aí, quando você descentraliza as ações e serviços, a autonomia do ente federativo se mantém. As ações são descentralizadas, mas a autonomia
ela é hierarquizada para ponta, mas a autonomia se mantém. O município continua tendo sua autonomia, o Estado tem a sua autonomia, a União tem a sua autonomia. O ministro da Saúde não pode chegar para o governador e falar assim, faça assim ou faça assado. E nem o governador pode falar para o prefeito lá, faça assim ou faça assado. Não pode fazer isso. Isso fere a autonomia administrativa. Então, por isso, o sistema tem que ser totalmente pactuado. Para poder ser único, tem que pactuar. Então, seguindo. Isso aqui, então, esse item é a garantia do federalismo brasileiro, tá? Ações e serviços. O atendimento integral ratifica a integralidade, né? Aquela ideia da integralidade. Aquilo que nós já falamos, o modelo é preventivista, prioridade para as atividades preventivas. Então mudou o modelo, constitucionalmente mudou o modelo, sem prejuízo dos serviços assistenciais e finalmente a participação da comunidade. Coerência na mudança do modelo e finalmente a participação, que é um avanço porque naquele momento, saindo de uma ditadura, né? Saindo de uma ditadura, você consegue, 2, 3 anos depois, fazer uma Assembleia Constituinte que não era soberana, digamos assim, porque ela não foi eleita só para aquilo, aproveitou-se, né, já o parlamento que estava instalado, mas mesmo assim ela consigna na sua carta uma democracia, né, participativa, popular, de participação popular, né? Então, eu acho que isso não é de se jogar fora, como já foi um pouco discutido aqui, né? Tem problemas? Tem, essa parte, até porque nós não somos um país que temos o hábito de, né, participar das decisões políticas. O próprio presidencialismo já é um sistema de delegação, né? Vota no presidente, o presidente faz o resto todo, né? Nomeia ministro, não sei o que, compra o Congresso, faz o que quiser. Então a gente já tem uma cultura presidencialista de delegar, de tutoria, né? Não é um outro tipo de modelo político, né? Então vamos lá, Renato. Democracia, o que a gente chama de controle social hoje é essa participação da comunidade. Então, seguindo aqui é a palavra, a expressão, Sistema Único de Saúde. Concepção sistêmica, ideia de rede, articulação política, intersetorialidade, está tudo aqui dentro. A ideia da unicidade, que é o eixo do sistema, né? Princípio regente, um novo pacto interfederativo, que a ideia de unicidade traz, e a saúde, a mudança de modelo, né? Mudança de modelo, transição do modelo médico hospitalocêntrico para o modelo preventivista, como a gente viu. Seguindo, a doutrina já vimos, né? Pode seguir. Organização e a base legal que vai aparecer ali, né? A base normativa. Bom, na doutrina a gente já viu universalidade, igualdade, equidade, integralidade. Essa é a doutrina fundamental. Tem alguns textos que colocam na doutrina a participação da comunidade. Eu já vi alguns textos, eu acho que é um pouco equivocado isso, porque a própria Constituição ela aponta claramente: será organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então a participação da comunidade não é propriamente doutrina, embora também não seja uma discussão mais, né, filosófica, mas a ideia da doutrina são esses 3 eixos: universalidade, equidade e integralidade. A participação da comunidade é uma forma de organização do sistema, tá? Então, na organização a gente tem descentralização, tá? Vamos devagar aqui só para... Tá claro aqui, descentralização, acho que tudo bem, né? Regionalização, tem que planejar para regionalizar o quê? As ações e os serviços. Sempre ações e serviços, ações e serviços. A hierarquização, por exemplo, eu me lembro de um exemplo assim, na época do INAPS ainda, que os caras, lembra de uns escândalos que teve no início dos anos 80, e homem que tinha cesariana, lembra disso? Lembra disso? Eu ouvi falar disso? Na fraude, na época
Data prévia descobriu um monte de autorização de internação hospitalar, IH, que era homem tendo mulher com câncer de próstata. Então, porque a gente tinha, e era verdade isso, uma instalação de equipamentos de saúde, hospital, por exemplo, pequenos hospitais, pequenos ambulatórios, clínicas, em lugares que não tinha nada a ver com aquilo, quer dizer, não havia o planejamento de regionalização, de atendimento daquela população. Então, por exemplo, você botar uma clínica de atendimento obstétrico lá em Serra Pelada, onde só tinha homem. Depois depois até as cidades lá do entorno começou a ter uma povoação de mulheres à medida que o tempo foi passando. Mas aí você bota lá uma maternidade em Serra Pelada, tem que inventar o homem tendo cesariana para justificar, né? Então essa regionalização, você vai colocar um equipamento, por exemplo, um ambulatório no Rio Amazonas, que os caras só têm acesso de barco, e o ambulatório fica a 2-3 quilômetros da margem. Não dá. Então você tem que pensar o território, tem que regionalizar o equipamento de saúde em função. Então o que é feito no caso da Amazônia? Você tem unidades de saúde que são móveis, elas funcionam dentro do próprio barco e percorrem. Tem equipes de saúde da família que ficam circulando pelo rio e prestando os atendimentos necessários. Então essa ideia da regionalização é fundamental. Hierarquização a gente já viu ali, aquela atenção primária, secundária, terciária, de acordo com a complexidade. Isso é o que vai aparecer aqui, níveis de complexidade. Qual é a complexidade do atendimento básico? É a complexidade mínima, baixa complexidade. Se precisou de... O que é a complexidade? Equipamentos, especialistas, né? Acesso a medicamentos, tipo de acompanhamento, etc. Complexidade é o tipo de tecnologia mais dura, que é o uso de recursos, de equipamentos, etc. Porque, em termos de tecnologia, que a gente chama de mole, que é a exigência cognitiva, o trabalho na atenção básica implica numa exigência cognitiva muito alta da equipe. Né? Então, quando a gente está falando de complexidade, a gente está falando de complexidade aí no sentido das tecnologias duras. Equipamentos, exatamente. Aí a resolutividade, que nós já vimos, capacidade de resolução. Lembra que nós vimos ali no artigo 11, inciso 11 do artigo 7? Capacidade de resolver, resolutividade. Critério epidemiológico. Tudo isso aqui vai ser planejado. Tudo isso não, mas o planejamento para a atenção à saúde naquele território, naquela realidade local, descentralizado, tem que se valer do critério epidemiológico, que é a forma de ver de que maneira as pessoas adoecem e morrem. Mortalidade infantil é um indicador epidemiológico. Mortalidade, em geral, é um indicador epidemiológico. Índice de nascimentos naquela comunidade é um indicador epidemiológico. Quantos diabéticos tem lá naquela comunidade? Indicador epidemiológico. De morbidade, de doença. Qual a doença? Diabetes. Então, a gente constrói esse perfil epidemiológico conhecendo de que as pessoas adoecem e morrem. Essa é a ideia da epidemiologia. Vocês vão ter uma... Ah, não, vocês não vão ter. É no curso de SUS que tem uma discussão sobre sistemas de informação, mas aí não vai dar tempo para a gente discutir isso aqui. Onde ia mostrar um pouco dessas... podemos até em algum momento voltar a falar disso, se alguém se interessar. Tá? E aqui dentro da organização a participação da comunidade. Qual é a base legal dessa parada toda? A Constituição Federal, óbvio, depois a Lei 8080, depois a Lei 8.142, são as duas leis orgânicas. A 8.142
ela surgiu, ela foi criada para tapar o buraco que o Collor tentou, né? Você sabe dessa história, né? O Collor vetou vários artigos, é só olhar na lei que vocês veem aí vários artigos vetados, e aí o movimento sanitário se articulou com os deputados, não sei o quê, e conseguiram que ele assinasse uma segunda lei orgânica, que foi a 8.142. Alguns vetos foram recuperados. Depois dessas leis, elas precisavam ser operacionalizadas. Aí foram se fazendo as normas operacionais básicas, chamadas NOBs, né? Então a gente colocou aqui as principais: NOB 91, NOB 93, 96 e a NOAS, que foi a última norma operacional. Todas elas têm suas características peculiares, tá? Mas eu acho que não é o caso da gente falar sobre isso aqui agora. Depois da NOAS nós tivemos então o Grande Pacto pela Saúde de 2006, com 3 grandes componentes. Esse pacto, a palavra pacto começa a aparecer cada vez mais fortemente. A pactuação do sistema. O componente da gestão, defesa do SUS, e o componente do defesa da vida, que eram os 3 componentes do Pacto pela Saúde de 2006. Defesa da vida, defesa do SUS e a gestão do SUS, tá? E finalmente um decreto assinado pela Dilma em 2011, que é o decreto 7.508, que regulamenta o sistema. Esse é bem recente, né, 2011, e ele cria uma coisa que não colou, tá? Mas é bom a gente falar aqui, até agora não colou, que é o contrato COAP, que chama Contrato Organizativo da Ação Pública. Só em 2 ou 3 estados, acho que no Maranhão e Pernambuco, que esse COAP foi assinado pela gestão, porque tem que ser assinado pela gestão estadual, municipal e federal. Mas está engatinhando ainda, enfim, não sei nem se vai vingar esse COAP não. E outras coisas que foram criadas aqui foram legalizadas no decreto. As comissões representativas das pactuações, que vai aparecer agora aqui. Vamos lá? A ideia do SUS é uma ideia de pactuação, né? Sem pacto não rola, porque você não junta entes federativos autônomos, município, estado, distrito federal, união, né? Senão você fere a autonomia federativa, você tem que pactuar ações e serviços. E essas pactuações, elas são feitas em 3 níveis: na gestão executiva, na gestão participativa e na gestão financeira. A gestão executiva é aquela que a gente já conhece: Ministério da Saúde, União, Secretaria Estadual de Saúde, Estado, Município. Participativa: Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde. Financeira: Fundo Nacional de Saúde, Fundo Estadual de Saúde, Isso tudo tem que ser pactuado, assim e assim. Por exemplo, se o município usar os seus 15% do orçamento para contratar médico para a saúde da família, se o município tiver perna, né? Se tiver perna para fazer alguma coisa sozinho, lá nele, ele não precisa nem pactuar para cima, ele pode pactuar aqui só. Mas isso é raro, tá? Hoje é muito raro que alguém arque com ações de serviço de saúde em alguma modalidade sem estar pactuando com o sistema. Ele continua tendo que prestar contas ao sistema, né? Horizontalmente, mas normalmente, como ele vai receber recurso daqui, recurso do Fundo Nacional,
Saúde da família, então, atenção básica, o dinheiro vem todo lá da União, do município. É porque esses caras recebem dinheiro, saúde da família vem direto, é fundo a fundo, fundo a fundo. Essa pactuação, ela é fundamental. Então, ela se dá na linha horizontal. Por exemplo, qualquer coisa que o Ministério da Saúde fizer, ele tem que pactuar com o Conselho Nacional e ver se tem disponibilidade no fundo para gastar naquela modalidade. Então ele tem que pactuar na horizontal obrigatoriamente. Aqui é obrigatório. E aqui é quase obrigatório, tem que pactuar na vertical. O município, para fazer... Deve fazer sozinho uma coisa, tem que ficar sem dinheiro pro resto. Atualmente, quando o governo federal vai fazer um acordo, ele não quer fazer sozinho, ele quer fazer com participação. Então é bom que a prefeitura mantenha dinheiro. É contrapartida. É contrapartida. É verdade, tem sempre uma contrapartida. Por isso que tem que pactuar também quase sempre na vertical. A não ser que o cara resolva fazer aqui sozinho sem precisar de participação lá de cima, mas é raro. Então aqui na vertical é pactuado primeiro aqui, tá? Sempre pactua aqui primeiro. Tudo que o Poder Executivo da Saúde fizer aqui tem que passar pelo Conselho Municipal de Saúde e tem que ver se tem fundo. Aí ele pactou aqui, por exemplo, vamos criar montar uma equipe de saúde da família aqui em Magé, tá bom, mais município de Magé, tá bom. Só que o dinheiro vai vir daqui, né? Saúde da família, o dinheiro vem do Ministério, vem do Fundo Nacional. Aí tá, o Conselho concordou, tudo bem. Para ele chegar lá na pactuação com o Ministério, para aprovar uma equipe de saúde da família em Magé, ele tem que passar pelo Estado, porque ele está dentro do Estado do Rio de Janeiro. E no Estado do Rio de Janeiro tem 93 municípios. E 93 municípios querem, cada um, implantar uma saúde da família no seu município. Por que Magé? E por que não Angra, ou Campos, ou Itaperuna? Então, esses caras, eles têm que discutir entre eles. E qual é o critério? Critério: território, realidade local, perfil epidemiológico. Quem é que está mais necessitado? É Magé ou é Campos? Vamos examinar os indicadores. E aí, a prioridade, então, é saúde da família em Magé, tá bom. Mas isso tem que ser pactuado. E eles vão pactuar isso aonde? No conselho deles, os conselhos de secretários municipais de saúde, que é o COSEMES. Todo estado tem o seu COSEMES. Tem o seu conselho de secretários municipais de saúde. Todos os estados têm. Pactuou no COSEMES, aí eles vão pactuar com a secretaria estadual, porque senão o cara lá de Itaperuna vai falar para o secretário estadual: pô, cara, você deu ok para Magé e para mim não deu. Não, mas isso vai ter que ser pactuado. Onde? Na bipartite, Comissão Intergestores, gestão, né? Intergestores municipais e estaduais, Comissão Intergestores bipartite. Aquele decreto da Dilma, ela legaliza essas comissões, tá? Legaliza a Comissão Intergestores bipartite e a tripartite. Então, esse é o mecanismo de pactuação. Pactuou aqui, aí leva para o Ministério. Olha, Magé está querendo uma saúde da família, tá legal, vamos pactuar na tripartite. Aí, quem é a tripartite? Ministério da Saúde, representantes dos estados, que é o que o Amadeu foi lá no encontro, o CONAS, né? CONAS, que ele foi lá no encontro dos secretários, tem um Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e um Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Esse aqui é o estadual, Conselho Estadual, e aqui é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Então, essas comissões, elas são poderosíssimas. O Congresso Nacional, que acontece todo ano, do CONASEMES,
É uma potência. Os caras botam 5 mil secretários de saúde dentro de um mega evento. E é um evento assim, sabe, bombástico. Maior que o Rock in Rio. Secretários municipais de saúde discutindo, eles fazem esse evento uma vez por ano. Não sei se já foi algum. É um negócio mega evento, para os caras discutirem as diretrizes da municipalização da saúde no âmbito municipal. Em geral, esse povo defende o SUS. Os gestores hoje, e grande parte das prefeituras, o SUS ainda não acabou, a Constituição não mudou ainda, porque a gente tem uma retaguarda de defesa do SUS do parlamento. Ainda tem muito parlamentar que não tem coragem de assumir esse negócio de acabar com o SUS, de mudar. Né? Se acabar, não vai. Não vai? Exatamente. Então, mas o lobby da empresa privada é muito forte. Lá dentro, para acabar com o SUS, é um cacete. É muito mesmo forte. Esse congresso aí, não tinha de mesinha. Mas é complicado. Farmacêutico, cacete. Eles estão dentro. Mas eles também vendem para o SUS, né? Eles também vendem. Ele recebe para o SUS. Pois é. Então é isso. Bom, essa é a arquitetura assim básica que a gente queria trazer para vocês. Eu acho que a gente hoje foi bom, né? Muito bom. Assim, a discussão, eu acho que a gente aproveitou bem o dia. E agora fica com vocês aí o comentário, é bom.